Olá, sejam todos bem-vindos aqui à Casa do Caminho, na cidade de Biena, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo da Gênese, capítulo 6. Deixa-me ver. A ciência. Hoje, 26 de fevereiro de 2024. Então, vou começar. O responsável, olha, eu estou tentando até o convidado do coração para o estudo de hoje, supostamente aquele que se chama facilitador, mas eu estou ainda, bom, eu tenho ainda algumas questões em relação a isso. É o Antônio Leite, que é lá de New York, não é, Antônio? Isso, eu já moro em Nova York há um bom tempo. Sou diáspora Bom, brasileira, né? é, bom, eu estou aqui compartilhando a tela. Vocês estão vendo? Qual que vocês estão vendo? Vendo a referência a revistas, velho. 58, Então tá Carta de uma errada. Morta, É porque eu tô cheia de janelinha aberta, entendeu? Aí eu me confundo. essa é a Gênesis, né? É, agora sim. O nosso item começa no Agora, cinquenta e oito, né? Isso, beleza. aí. Bom, então, gente, é conosco. Como nós sabemos, cada um é responsável por esse estudo. Antônio, como você vai Ótimo. preferir? Você vai preferir ler e ir aos poucos fazendo a. Eu posso ler, Zélia, eu posso ler e Pronto. Aí eu vou. dar, assim, o tempo para as pessoas se manifestar a cada momento que quiserem, mas independente disso, dessa leitura, levanta a mão e você controla essa parte, Zélia, você me corta, porque de Uhum. repente, da leitura, alguém quer fazer alguma Sim, sim, colocação, ótimo, não tem problema, como sim. nós fazemos. Claro. Mas eu É quero só dar as boas, continuar. tá, mas eu quero dar as boas-vindas para todo mundo aqui, especialmente a Norita, que é a primeira vez, e dizer que a gente tem que fazer o trabalho, né? Tá na mão da gente, tem que fazer. Mas, na verdade, quem devia estar fazendo isso aqui era o Fernando, né? Que é cientista, filósofo. Ele não está aqui hoje. Eu até estava rezando para ele aparecer, se der alguma gafe aqui, ele nos ajudar. Mas tudo bem, a gente já vem tocando o barco há mais de um ano, né, Zé? É. Com todos os estudos e nessa visão nova que a gente está imbuído, envolvido. Aqui não tem professor, aqui não tem especialista, aqui não tem. Gente velha, até eu diria que tem, porque eu sou um deles, então me sinto no time, bem integrado no time e tal, mas em termos de doutrina, nós somos todos aprendizes, porque, como dizia o professor Culano, professores são os espíritos superiores, nós somos aprendizes. Um pouquinho mais velho, um pouquinho mais jovem, um pouquinho mais de experiência, e esse estudo fraterno é justamente para a gente trocar essas experiências de cada um, que cada um é uma coisa. E aí está o Esse desafio, né, Antônio? é um Nós não desafio, mas somos. lógico, e é um desafio do espírito. Quando É, o espírito de verdade falou espíritas, é, amai-vos e instruí-vos, essas são as duas vias inevitáveis ao nosso porto seguro e destino final de espíritos puros. Nos originamos lá no átomo primitivo, né? No átomo e por aí vai. Então, esse capítulo é um capítulo bastante desafiador. Aliás, eu não conheço nenhum outro texto da doutrina, e nesses estudos todos aí que a gente vem fazendo, todas as obras, que seja tão desafiador, porque toca em questões que a gente está há milhões de anos sem condições ainda por causa do nosso nível de conhecimento sob o ponto de vista físico e até espiritual também, do nosso progresso, né? As nossas imperfeições, por aí vai. Mas ele é desafiador quando a gente se preocupa muito com a questão da ciência.
e vendo a ciência sob esse ponto de vista da matéria, a ciência sistêmica estrutural do planeta, do mundo físico, que a ciência de verdade é a ciência espiritual, é a ciência da espiritualidade, né? Mas as coisas caminham juntas. E daí porque a doutrina espírita é uma doutrina altamente singular nesse sentido, que antes dela e depois ela é um divisor de água. É ela que vai nos conduzir ao porto seguro da regeneração do nosso planeta através dos nossos esforços próprios do conhecimento. Então, nesse sentido, eu sempre vi nesse capítulo que é uma coletânea de mensagens ditadas pelo espírito de Galileu e psicografada por um gêniozinho da astronomia, que aos 25 anos era um dos astrônomos mais conhecidos no mundo, é o Camille Flammarion, que além disso foi colega de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudo, tal. Então, um casamento perfeito. Nesse sentido, a gente se desliga um pouco dessas questões da ciência material, a não ser naquele acompanhamento que vai nos ajudando a penetrar na ciência espiritual, que é o nosso próximo passo. E esses dois tópicos é extraordinário, porque aqui eu já faria uma colocaçãozinha. Eu aconselharia altamente que depois desse estudo aqui, a gente voltasse no capítulo quarto dessa mesma obra, no capítulo quarto, não, no capítulo, no tópico, não, no anterior, Sim. que é o o capítulo quarto, nós estamos aqui no sexto, dois para trás, da Gênese. Além disso, eu ainda mencionaria a introdução ao estudo da doutrina que vem na a peça vestibular do Livro dos Espíritos, que é um longo texto, super amplo e abrangente, 17 tópicos, 17 itens, e o item, tem um item lá, que é se eu não me engano, é o 16, sobre a ciência e o espírito. Então é muito importante esse encadeamento esse entendimento para a gente ver o objetivo que o Espírito quis transmitir para nós aqui no estudo dessa coisa que é muito complexa, Repete, que por deixa a favor, gente Antônio. perplexo. Repete, por favor, Hã? as tuas indicações, por É favor. o estudo, eu estou com ele aqui, a peça introdutória do Livro dos Espíritos, faz parte da doutrina, é a introdução ao estudo da doutrina espírita. Muita gente vê esse tópico como sendo uma introdução ao livro, não, mas é uma introdução ao estudo o título já diz, né? Introdução ao estudo da doutrina espírita. O item, deixa eu ver aqui qual que é o item. O item Espera aí, eu vou lá. Me mostro logo. é um texto curto, nesse retrospecto, isso para ser feito depois, né? Sim. Não é objetivo aqui, mas se fosse o caso, a gente poderia até. é, Pronto, tá na tela, tá? Para quem veja, ele está se referindo, gente, à introdução ao estudo da é, doutrina espírita. adianta aí, Zé, vai adiantando aí para ver os tópicos todos. Sim, você quer que eu o quê? O que você quer? Ah, o que você quer que eu São faça? 17 tópicos. Ah, tá. Então tá. Eu Os acho que é o 17 tópicos 14, se estão não me na engano, é o tela. 14. Aqui, então eu vou retornar. Aqui, porque esse é o PDF aqui, não sei como é que tá esse PDF, então eu vou ter que Vai, retornar corre ele aí, Zé, mostrando. devagarzinho para se ver Não, não, na verdade eu vou é lá, o eu vou lá. sétimo. Na verdade O é o qual? sétimo. Ah, tá. A ciência e o espiritismo. Quer dizer, é um tópico curto
2 páginas e meia, onde o Kardec coloca essa questão, a ciência e o espiritismo. E aqui poderia até ser, esse é o título desse, não tem título nessa sua, É, não é meu, não, é da FEAL. não tem título. Não é Engraçado meu, que eu não, é estou da vendo aqui FEAL. agora, parece que o original não tem título, mas o professor Herculano, muito sabiamente, adicionou título a cada um dos 17 tópicos. E essa é exatamente a ciência do espiritismo. E quando lê, Pronto. você vê que poderia Esse ser aqui até a também que eu ciência. tenho, esse também da LAC também Isso, tem, poderia viu? ser até a ciência espírita e a ciência humana, mas ele colocou esse Certo. título que é bastante apropriado. Então é muito interessante esse texto aqui. Então eu me fiz referência a 3 tópicos. E tem em mente também, além desses dois que eu falei, do capítulo 4 da própria Gênesis, esse texto tem em mente o item 11 do próprio capítulo que nós estamos estudando, que o item 11, que nós sabemos, aquela questão da universalidade, a unidade na universalidade. Aquilo Peraí, ali deixa eu ir lá, é de deixa eu ir uma. lá. E nós Deixa eu vamos pegar ver só a essa. página, tá, Antônio? Nós vamos ver na É, minha página quarenta e página aqui seis. já. 46 é Isso, isso? ótimo, Zé. Capítulo um ou você está Beleza, se referindo estou ao bem. capítulo 5? Isso. Não, não, o capítulo da oronografia mesmo, né? Ah, É o item 11. A unidade, a natureza jamais se opôs a ela própria. O brasão do universo tem uma é só isso. divisa: unidade e variedade. Isso é uma coisa que, quando a gente entende, facilita bastante. Aqui. E nós vamos ver isso aqui nesse. Aliás, temos visto ao longo do capítulo, volta e meia, mas agora vai se intensificar, principalmente no próximo item. Então vamos lá. O tópico de estudo de hoje é a ciência, o item é a ciência, e eu vou começar a leitura. Como disse, Peraí, vocês têm. Antônio, peraí. Sim. Tá aqui, tá aí alguma coisa aqui no capítulo Papel da Ciência na Gênese, item 11. Deixa eu ver aqui Não, para não, não, mostrar. Zé, esse 8 a 11 é no nosso próprio capítulo aqui da Então, uronografia. mas eu tinha mostrado errado, Antoninho. Ah, entendi. Então, aqui, olha, gente, ele está se referindo a esse, a página É legal você 113. mostrar aí, é. 113, tá? Aqui, capítulo quarto, Papel da Ciência na Gênese. Isso, beleza. Tá Esse é o nosso certo? Então, texto, aqui, depois a ó. introdução do Livro dos Espíritos, ao estudo da doutrina no Livro dos Espíritos, e o item 11 desse nosso próprio capítulo em estudo, capítulo 6, Uranografia Geral. Certo. Peraí, agora vamos lá, né, Antônio? Isso aí como lembrete para a gente voltar, depois da reunião, tem um tempinho, dar uma olhada, que as coisas vão se, se casando direitinho. Pelo tema ser muito complexo e difícil, a gente fica até perplexo e com medo, mas não é esse o objetivo dele ter sido inserido aqui por Kardec. E outra coisa importante, isso aqui não é princípio da doutrina. Tudo que foi dito aqui não tem nada dessa. Passou, Zé. Não tem nada desse capítulo que nós estamos estudando que seja princípio da doutrina. Não, são elementos de informação de um plano de vista bem mais elevado e mais distante da nossa capacidade, porque a ciência, o espiritismo caminha com a ciência. Jamais vai deixar de caminhar. É o que não acontece com as outras correntes, né? Então vamos lá. Se alguém quiser fazer qualquer interpelação, é só chamar ou levantar a mãozinha. A Zélia vai cuidar disso, porque eu vou ficar preso aqui. E a ciência, item 58. A inteligência humana expandiu suas poderosas concepções além dos limites do espaço e do tempo. Já começa muito interessante, porque nós vivemos limitado o nosso espaço e o nosso tempo é tridimensional, correto? Penetrou no domínio inacessível dos velhos tempos, sondou o mistério dos céus insondáveis e explicou o enigma da criação. O mundo desdobrou, sob os olhares da ciência, seu panorama esplêndido e sua magnífica opulência, e os estudos do homem
permitiram que se elevasse até o conhecimento da verdade. Ele explorou o universo, encontrou a expressão das leis que o regem e a aplicação das forças, olha aí, Zélia, que o sustentam. E se não lhe foi dado o olhar face a face, a causa primeira, Deus, ao menos chegou a noção matemática da série das causas secundárias. Aqui já dá uns dois estudos sobre isso. Até mais, né, Zélia? É. É profundo, mas a gente consegue acompanhar, né? Quando ele se fala da verdade aí, ele está falando da verdade conquistada e atingida pela ciência sobre essas questões materiais da criação e do desenvolvimento do universo, que são já estabelecidas desde Kardec, né? O que mudou em termos de números, de disso, aquilo, um ajustezinho, mas no geral, nessa harmonia que permeia o universo, do ponto de vista espiritual, se reflete no material, não é diferente. Se alguém quiser fazer a causa primeira, nós vemos essa Não, última esse aqui parte. seria bom vermos, porque aqui, Antônio, estava, como nós havíamos comentado anteriormente, ele está se referindo ao universo, então, ao, ao universo, ok. Das leis que o regem. Já havíamos falado, vamos frisar que no estudo anterior, ele está se referindo a que tipo de leis? E quando ele fala ele aí, está se referindo ao homem, né, Zélia? Uhum. Está se Sim, referindo ao homem, aqui, estudo aqui. Isso. certo? Ele explorou o universo, e esse universo aí nós podemos ver dentro de uma forma restrita ao nosso universo, no nosso universo planetário, né? Mas que leis seriam essas? Que leis seriam essas? É. É as leis da ciência, as leis da ciência física que avançaram, porque antes dessa ciência, vamos dizer assim, antes do século XVI em diante, tudo que existiam eram teorias, eram ideias dos seus criadores, dessas teorias, mas não existia assim uma. Existia já bastante elementos para se atingir várias coisas, mas elementos de fato e de fórmulas matemáticas e outras mais para se conquistar o conhecimento que se tem hoje não só do nosso plano planetário, como do próprio universo, porque a lei da gravidade ela não é diferente aqui, ali, ela não opera no universo de forma diferente, quer dizer, ela vai operar de forma Uhum. diferente que a gente não conhece, fora do nosso sistema solar, do nosso Uhum. planeta, porque aí é o mundo espiritual, espaço infinito, né? Uhum. Então e esse homem explorou isso a partir do momento que as especulações, e vai muito além das especulações, porque antes era imposição, antes era fé cega absoluta, e é isso aqui, se não for isso aqui. Aí foi que o ser humano foi jogado das fogueiras, foi sacrificado, por aí vai. Mas chega um ponto em que a ciência, que é coisa de Deus, e a ciência, no que diz respeito ao avanço do conhecimento e à prova daquilo que nós devemos provar em relação ao nosso universo físico planetário, vai ter que ser conquistada pelo homem. Deus não vai fazer isso para nós, como não vai fazer outras coisas. Está tudo lá. É nós que vamos, né? É nós que estamos nessa marcha, porque Deus é absoluto, ele engloba tudo, né? Uhum. Ah, então, entendi, Algo então. mais, ou alguém mais queria fazer algum Não, vamos comentário? conversar sobre das forças que os sustentam. As forças que eu sustento o quê? As forças que sustentam o universo. Então, quem Já sustenta o podemos dizer o universo? seguinte, que a força que sustenta o universo é Deus. Uhum. E aí, abaixo de Deus, vem as leis naturais, né? Leis naturais num sentido amplo de universo, de plano infinito, inclusive, espaço infinito, que são leis de Deus, né? Sustenta, que eu sustento, quer dizer. Então, aí fala, o universo encontrou a expressão das leis que o rege e a aplicação das forças que eu sustento. E essa questão essa palavra força, nós vamos ver isso Isso, aí tantas vezes, quando nós falamos das forças que sustenta, por exemplo, o nosso sistema planetário solar, não precisamos nem na galáxia, são as mesmas forças
que o homem, devagarzinho, com o aprofundamento da ciência, vai ampliando seu conhecimento e vai entendendo isso, mas isso caminha para um destino final de uma força maior, que é Deus, que é o absoluto, que é o. Entendeu? Tá, É então, como, Antônio, é essas como forças, ver. como nós vimos. Ah, desculpa, Norita, por Sim, favor, deixa eu só finalizar sobre as a forças Norita. aqui. Porque assim, como eu disse, eu faço sempre uma confusão no que se refere às forças, no caso que sustenta o próprio universo em si, em geral, que seriam os espíritos, que auxiliam em todo o mecanismo do próprio universo. Então, aí, às vezes, eu me confundo. Você se lembra quando nós, nos estudos anteriores, que estava falando sobre as forças, por exemplo, deixa eu ver. Enquanto isso, a Norita, deixa eu procurar aqui, que eu perdi, tá, o Antônio? Norita, por favor, se você puder falar enquanto eu procuro aqui no livro, tá? Que eu me perdi. Então, eu penso, eu não sei se eu estou certa, o ser humano já estava buscando conhecer essas leis do universo, que rege o planeta, rege o universo, né, desde há milênios, né, e estabeleceram certas teorias que nos levou a acreditar nessas teorias até atualmente. Muitas delas já estão sendo descartadas para surgirem novas, né, como a lei da gravidade, né, que já tem muitos cientistas questionando, a questão dos planetas, a força que governa o ciclo de noite. Então, todo aquele conhecimento, eu entendi, como o Antônio disse, ele vai a passos. Então, o que era considerado verdade absoluta, hoje já não é. Então, tudo, né? Deus permite que tudo vai sendo descoberto de acordo com a nossa evolução, que a gente possa entender, né? Uhum, Perfeito, Norita. E a verdade absoluta é Deus, né? É uhum. a Está, única, né? é, Terezinha, você tem alguma coisa a falar sobre isso? Eu tenho sim. Terezinha, Beto, todo mundo à vontade. Seu Adilson, Terezinha? O Marinete, a próprio. coisa aqui é estudo, né? Peraí, Nós peraí, aqui. o volume de Terezinha tá baixo. Sim, Terezinha. Tá me ouvindo? Agora, sim. Sim, O próprio Galileu, ele explica aqui, no item 10 do mesmo capítulo, ele Peraí. explica, ele explica Décimo. aqui o que são as forças. Ele explica direitinho aqui. Então, peraí, qual a página, Terezinha? Aqui no livro físico é 137. falou item 10, né? Item 10. Ele explica direitinho o que são as forças aqui. Certo. Quer ler, Aqui. Terezinha? Leio. Existe um fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Ao éter são inerentes as forças. Nós não podemos esquecer que inerente significa que está ligado alguma coisa, é ligado mesmo a alguma coisa e não pode se separar daquela coisa, quando é a palavra inerente, né? Ao éter são inerentes as forças, então ele está dizendo aí que as forças são inerentes à matéria cósmica primitiva, tá? Ao éter são inerentes as forças que presidem as mudanças da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem os mundos. Agora ele vai explicar o que são as forças. Essas forças múltiplas, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos né, diversificadas em seus modos de ação,
de acordo com as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra, as forças são conhecidas na Terra pelos nomes de peso, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são som, calor, luz, etc. Aí ele vai, em outros mundos elas se apresentam, elas também funcionam, mas de uma forma diferente, mas funcionam em todos os mundos. Então ele está explicando direitinho aí nesse item o que são as forças. Sim, continua, por favor, Terezinha. Em outros mundos, essas forças apresentam-se sob outros aspectos, oferecem outras características desconhecidas aqui e na imensa extensão dos céus. Um número indefinido de forças desenvolve-se em uma escala inimaginável, cuja magnitude somos tão incapazes de avaliar como crustáceo é, no fundo do oceano, impossibilitado de conceber a universalidade dos fenômenos terrestres. Porque em outros mundos, as circunstâncias materiais, físicas, são diferentes, então as leis físicas e as forças, elas agem de maneira diferente. Nós temos o exemplo, para nós, né, da gravidade, a lei da gravidade, que aqui funciona da forma como nós sabemos, na Lua funciona diferente, né? Existe a gravidade, mas ela funciona diferente, tanto é que os astronautas lá eles flutuam ali, né? Então é assim, cada mundo, cada planeta, com as suas características físicas especiais, cada um, né? As leis estão lá, as leis eternas, criadas por Deus, né? Porque Deus criou tanto as leis físicas, né? Que regem a matéria, como criou as leis morais que regem o espírito, a vida do espírito. Mas em cada mundo, as leis físicas agem de uma determinada forma. Então, para mim, aqui está bem claro, para o Galileu, o que são as forças. Para você. Ah, você quer voltar, Zé? Não... Sim, porque para mim não está como, eu não vejo nesse sentido como ela vê. Para ela está claro, para mim não. Mas está aí, está escrito, né, Zélia? É, Está mas Ô, aí. eu não Terezinha, vejo desse assunto, eu não ô, vejo Zélia, desse. posso... Ô, Terezinha, Oi? você circunscreveu uma coisa que nós estamos Isso, tentando abordar numa visão abstrata do pensamento, o universo. Você isso. circunscreveu isso à força física da matéria. Eu te pergunto, de tudo que você falou e leu, esse parágrafo que você acabou de ler, que nós todos lemos, eu também li várias vezes, né? Que é uma coisa bastante ampla, aí a gente tem que também voltar para o capítulo inteiro, como Isso, o que que você diria da força do meu espírito como um ser que saiu do princípio espiritual que permeia o princípio espiritual é Deus. isso, É o cosmos infinito, é o isso. espaço infinito. Mas eu estou aqui. Onde é que está o meu espírito? Então, dentro disso que você falou, aí que você comete o equívoco, Isso. segundo o meu entendimento, com modesta parte, humildemente falando, não estou aqui, nós estamos aqui procurando estudar, que você disse que o Galileu explicou direitinho. Essa explicação direitinha dele para nós, do capítulo inteiro, aí eu não fico, eu não volto para essa expressão das forças apenas, porque a outra coisa que eu poderia perguntar para você, qual a força, se você tiver que resumir numa palavra, porque ela está presente no universo, ela está presente no espaço infinito, no cosmos, no universo físico, seja ele qual for. Qual que é a força por excelência, Terezinha? Não, a força, olha, Não, não, eu te fiz uma eu, pergunta. Se você puder eu, responder diretamente, eu vou responder do jeito que eu entendo, claro, né? Lógico que a gente tem limitações. Nós sabemos que o espírito, ele age sobre a matéria. Isso para nós está tranquilo, que a gente já estudou isso,
há anos que a gente estuda Mas, isso. Terezinha, ninguém tocou nisso, está longe da discussão. Então, eu não entendo o que você está perguntando. Eu não Vamos entendo. ler a nota Ah, primeiro, a eu fiz nota uma pergunta setenta e muito nove. Vamos simples, ler a Terezinha. nota 79, aí Não, não, mas retornamos. só deixa eu concluir. Eu fiz uma pergunta muito simples. Qual que é a força por excelência? A É força por Deus, minha excelência querida, é É Deus. Você Deus, tem com elementos para certeza. contestar isso? O Ninguém, nós temos, Antônio, né? Antônio, eu não contesto isso. Deus é a força por excelência, é o princípio de E tudo. essa força Só não é que distribuída pelo universo Dá em licença, Deus? só um pouquinho, Antônio. Olha, Deus é a força suprema, não tem nem dúvida disso. Só que aqui o Galileu Galilei está dando uma explicação física, ele está dando uma explicação material da criação, das forças, das leis. Ele está falando das leis físicas que regem todo esse universo. Eu também não entendi assim, não, Terezinha. Tudo Eu acho que ele bem. está se referindo a toda essa parte aqui da força, não da forma como você dá peso, coesão, mas sim essas forças aqui, mas também é por isso que é bom, por isso que eu fiz essa pergunta. Para mim também as forças poderiam serem espíritos também que são responsáveis pelo auxílio, pelo auxílio justamente da formação de cada planeta. Quando você faz referência aos espíritos, Elis, principalmente os espíritos superiores que Os estão espíritos ao lado de superiores Deus e responsáveis, são os exatamente. geradores, os cogeradores dos mundos da administração. Aí você está levando para um. Então, Terezinha, essa é uma questão que não tem assim, explicação muito fácil. Talvez você está. Quando você interpreta sob esse ponto de vista das leis da matéria física, eu entendo exatamente o que você está falando, mas você está querendo dizer que a ideia do espírito que ditou esse capítulo, com toda a sua complexidade, que nos deixa perplexos, é isso aí. E a gente vê que não é isso, não só nesse capítulo, como na obra inteira de Agendas, porque essa questão de força aí. Isso vai muito, porque olha o que está dizendo no texto propriamente dito. Volta lá, Zé, só um pouquinho. Aonde? Aonde? No início do texto, lá onde. Aqui, 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 por exemplo. aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pois é. Não, no começo de tudo. No começo de Ah, tudo. tá. No parágrafo que nós acabamos de ler. Nós Tá começamos aqui do no começo. 10º, é A no 10º. ciência, a ciência, a ciência. Não, a ciência, Ah, querida. você está se referindo ao É, do capítulo. nosso estudo aqui, do nosso estudo, porque a gente Ah, tá. saiu Então, um peraí. pouco nessa. Peraí. Me diz aí Eu a posso. página, Terezinha, por favor. 157, a página da Porque eu vou obra. aqui. Qual é a página? O meu é 153. E Aí diz, muda. Mas eu posso ler aqui, Zé, enquanto você acha aqui. Cento e Olha cinquenta e aqui. três está aqui. Vai lá, Antônio, aí, ó. Aí, ó. É melhor vermos. Não, minha Aí, querida, Antônio, aí. a ciência, para cima, para cima. Tá, tá, tá. Aí que isso que nós lemos. Veja Isso. bem, a inteligência humana, tal, tal, tal. A partir do o mundo exterior desdobrou sob os olhares da ciência seu panorama esplêndido e sua magnífica opulência. E os estudos do homem permitiram que se elevasse até o conhecimento da verdade. Por exemplo, que verdade é essa aí? É uma verdade relativa do plano físico material em que a ciência, em seu apogeu do mais avançado conhecimento, chegou. Agora, se eu pegar essa palavra verdade e dizer que está tudo resolvido, está tudo esclarecidinho, que é verdade, quer dizer, nós sabemos onde nós vamos ficar, certo? Aí é o seguinte: ele quem? O homem Homem. que construiu essa verdade que nós acabamos de ver relativa aí. Ele explorou o universo. E aqui o Galileu usa a palavra universo para se expandir fora da nossa atmosfera terráquea do nosso planetinha, que nós, como ele usa uma expressão aqui que chega a ser engraçado, como o ácaro da farinha pode penetrar. Mas ele foi além disso, porque nós temos inteligência. A nossa inteligência é a inteligência de Deus doada, né?
não incomparável, mas faz parte da inteligência dele. Aí a gente vê, então, olha só, ele explorou o universo, encontrou a expressão das leis que o regem e a aplicação das forças que o sustentam. São as leis da física que sustentam o universo? Claro que não, meu Deus do céu. Não é, não é. Então, esse entendimento, assim, por aproximação, intuição, abstração dessa força, se, se transporta para o infinito até Deus. Uhum. Então, ela está no átomo primitivo, ela está na partícula mais infinitesimal do átomo, está no elemento da química mais subdividido, porque está em tudo, e está acima de tudo em Deus, e em segundo lugar, onde? Alguém se arriscaria a dizer? Ela está em Deus, essa força, e em segundo plano, ela vai estar onde? Em segundo plano, Zélia, você falou já. Zélia, seu microfone está fechado, Zélia. Vai estar que são justamente aqueles co-criadores Está no espírito, nos espíritos, numa que gradação são de puro para o átomo exatamente, que está primitivo. no pensamento divino. E que Então, eles que Terezinha, auxiliam nisso. É só isso que eu para você, a gente entendi. não está aqui de fato, Não, a gente não está aqui de fato, como é que fala? É, não duvidando, não, como é a palavra? Ô, língua. Desdizendo nada, nem não. discordando, a palavra é discordar de ninguém, porque a coisa realmente é complexa É e complexo. perplexa e nos leva a essa que a gente quer abarcar. Mas nós vamos ver, especialmente no último capítulo, ou no último tópico, Terezinha, que é considerações morais, que a gente vai falar, opa, a gente realmente não tem condições. Então a gente tem que ir para a gente não fazer o que a ciência estrutural faz com Deus, que nem Deus é, ou conosco, que nós não somos. Nós somos uma tábua rasa, não é isso? O John Locke, grande físico, o grande filósofo inglês, que é o pai do sensualismo, depois veio Condillac, o espírito é uma tábua rasa, quer dizer, o espírito é uma tábua rasa com toda essa força. Não, não é porque nós viemos de Deus, nós somos assim como a matéria veio também, mas a matéria tem o seu papel, tem o seu. Não sei se deu para. Mas interessante você colocar isso, Terezinha, que a gente aprofunda mais, porque realmente isso não é. É um detalhe, né? Também não quero Terezinha, discutir. deixa a Norita levantou a mãozinha. Aí volta para você. Norita, por favor. Eu gostaria aqui, Antônio, nessa frase aqui, olha, que os estudos do homem permitiram que se levasse até o conhecimento da verdade, né? Depois ele disse assim: ele explorou o universo, encontrou a expressão, ele não encontrou as leis. Eu entendi isso aqui como Expressão da é verdade, é bem, bem colocado mesmo. a expressão física, mas ele não entendeu de onde que vêm essas leis, o que que são essas leis. Foi o que eu entendi. Ele encontrou essa expressão no que a Terezinha falou, no peso, nas forças Uhum. de gravidade e tudo mais, mas ele ainda não entendeu que é Deus, né? Que essa força é Deus. Isso. Muito bem Agora, colocado, Norita. obrigada, muito bem Complementa mais colocado, ainda, gostei. nossa. Achei também, muito bem colocado. Terezinha, você ia falar, fica à Eu vontade. Sim, ia Terezinha, falar, agora é contigo, desculpa. os espíritos, eles agem, né? Nós já estudamos isso, né? Os espíritos elevados, eles trabalham não na criação, né? Mas na formação dos mundos, tanto no macrocosmo como nos fenômenos da natureza, eles estão agindo sobre a matéria. Isso nós sabemos tranquilamente. Só que eles agem através das leis que Deus criou, porque Deus criou as leis. Vocês concordam, né? Que Deus criou as leis que regem o mundo material e as leis que regem o mundo espiritual. Os espíritos, eles só podem agir sobre a matéria
mas submetido às leis que Deus criou. Eles trabalham com essas leis para poder influenciar na formação dos mundos e tudo mais. Então, eles estão debaixo dessas leis, né? Então, é dessa forma que eles podem. Eles não podem agir simplesmente só por eles mesmos, né? Eles agem, mas debaixo de leis criadas por Deus. Porque Deus criou o princípio material, Deus criou o princípio espiritual e criou as leis que regem todo esse funcionamento do mundo material e o mundo espiritual. E os espíritos agem na formação e tudo mais, mas debaixo das leis universais criadas por Deus. É assim que eu penso. Mas aí, eu acredito não só você, como todos nós aqui, Terezinha, e até o óbvio, pelo conhecimento que a gente vai adquirindo da própria doutrina, mas alguma coisa que contradiz isso no parágrafo que nós lemos até agora? Não, por isso que eu entendo dessa forma, porque está aí, está Não, eu escrito. sei, mas você está fazendo uma colocação que ninguém aqui vai duvidar, porque é o óbvio, entendeu? Uhum. Mas aqui, quando a gente. Essa expressão aqui, que agora com a colocação da Norita foi até bem mais. Quer dizer, é a expressão das leis, não são nem as próprias leis, né? Porque a expressão da lei ela é uma coisa, a lei propriamente em si, e essa lei, por excelência, vai estar onde também, se não em Deus, né? Então é isso, mas não há dúvida que você falou aí na última colocação. Eu acho que ninguém aqui, não há nenhuma dúvida quanto a isso, né? Concordo 100% com você, 101%. Podemos seguir então? Bora. É muito interessante a gente ver aqui que o Espírito vai colocando o conhecimento humano, o acúmulo do conhecimento humano, pelo que ele adquiriu com seus próprios esforços, que é o que nós fazemos, que é a ciência, a coisa de Deus, a gente fala, e está sempre colocando ela em evidência em relação a algo maior, que nós não atingimos ainda e que vai demorar muito tempo. Aí vai entrar essas nossas forças e, acima de tudo, a força de vontade, que é a essência do Espírito, né? Então vamos lá, neste último século, vamos ver isso aqui nesse capítulo agora, essa relação, sobretudo o método experimental, que não existia antes da ciência concebida como tal, era especulação, era teorias, sistemas por pura ou imposição, tá? O método experimental, o único verdadeiramente científico, foi posto em prática nas ciências naturais e, com sua ajuda, o homem deixou, aos poucos, os prejulgamentos da antiga escola e das teorias especulativas para manter-se no campo da observação, cultivando-a com atenção e inteligência. E aí é uma grande força essa inteligência, né? Mais uma disseminação dela pelo correto? Sim, a ciência dos homens é sólida e fecunda. Isso nos dá uma alegria muito grande quando vê uma doutrina que se apresenta para nós com toda essa e está sempre valorizando a ciência, quando todos os sistemas de fé, religiosos e até filosóficos nega isso. Então isso deixa a gente muito tranquilo, né? Sim, a ciência dos homens é sólida e fecunda, digna de nossas homenagens pelo seu passado difícil e longamente provado, e digna de nossas simpatias pelo seu futuro repleto de descobertas úteis e proveitosas, porque a natureza é agora um livro de fácil acesso às pesquisas do homem estudioso, um mundo aberto às investigações do pensador, uma região brilhante que o espírito humano já visitou e na qual ele pode avançar com decisão, levando a experiência por bússola. Nós já tivemos no mundo espiritual quantas vezes regressamos, né? Quantas vezes, né? E ele dizer isso da ciência, que autoridade que ele não tem, né? Para falar da ciência humana.
Ele como espírito avançado que está. Porque nós conhecemos, gente, nós conhecemos uma experiência de vida do Nicolau, do Galileu, uma vida. Quantas milhares ele já não teve, em que planos, né? Então é muito bonito isso, porque é aí que entra o peso dessas frases profundas que o Kardec atira ao longo da doutrina, que a ciência, o espiritismo acompanha enquanto vier alguma ponto em que a ciência comprovar que algum dos princípios da doutrina está ou estará em erro, ela vai se render. Mas não vai por quê? Porque os princípios da natureza não são mais do que, usando a expressão em que a Norita enfatizou, a expressão das leis naturais. E as leis naturais não são de ninguém, a não ser de Deus. Não é de nenhum sistema humano, de nenhum sistema filosófico, científico, seja lá o quê. Assim como a doutrina dos espíritos, que não é de Kardec. E ele próprio que diz isso, e é o mais óbvio conceito que posso imaginar em termos de doutrina espírita. Correto? Alguma colocação sobre o último parte lida? Senão a gente segue adiante. 59. Ninguém, né? Um velho amigo, olha, eu achei esse item aqui uma coisa extraordinária. Um velho amigo de minha vida terrestre assim me falou recentemente. Olha só, minha vida terrestre, hein? Uma peregrinação nos havia reconduzido à Terra e nós, de novo, estudamos moralmente esse mundo. Estudamos moralmente. Meu companheiro acrescentou que o homem está atualmente familiarizado com as leis, as mais abstratas da mecânica, da física, da química, que suas aplicações à indústria não são menos notáveis do que as deduções da ciência pura. O que é a ciência pura? Mas vamos lá. E que a criação inteira, sabiamente estudada por ele, parecia ser, daqui para frente, seu real atributo. E como prosseguíamos nossa marcha, e já fora desse mundo, eu lhe respondi nesses termos. Agora vamos observar isso aí. Frágil átomo perdido em um ponto imperceptível do infinito, o homem acreditou abranger com o seu olhar a extensão universal, quando apenas pôde contemplar a região que habita. Crê estudar as leis da natureza inteira, mas suas percepções, essa palavra, suas percepções se limitam às forças em volta dele. Isso. Está vendo aí? Acreditou que determinara a grandeza do céu quando se desgasta para definir um simples grão de poeira. O campo de suas observações é tão exíguo que lhe custa encontrar um fato perdido de vista. O céu e a terra do homem são tão pequenos que a alma, em seu voo, não tem o tempo de estender as asas antes que chegue às últimas paragens acessíveis à observação. Olha a referência às forças aí, novamente. Gente, isso Exatamente. vai continuar, porque nós ainda estamos quase cegos diante dessa É, realidade. também acho. E ele Porque nós deixou estamos, bem claro, não foi, Antônio? Suas porque nós estamos percepções estão completamente despertando, limitadas, que porque nós nós estamos nem entendemos despertando. as forças que estão ao nosso redor É as e que forças que regem vêm. tudo isso. Aí, por isso que o questionamento, Antônio, que do item anterior, que, na verdade, eu como eu me voltei àquela questão do livro dos Espíritos,
em que, no caso, os espíritos interferem na nossa vida muito mais do que imaginamos. E que temos. Então, aí, quando ele falou as E que forças. forças são essas, Zélia? E que forças são essas que lhes dá a condição de influenciar, né? Então Exatamente, aí essa palavra força, ela toma uma dimensão ao infinito, né? exatamente. Porque nós somos a expressão maior do Criador, gente. É isso que a gente tem que entender. O universo inteiro é de Deus. Tudo é de Deus. Não existe mal. Não existe desarmonia. Não existe nada disso no universo. Só existe harmonia. Nós é que estamos desarmonizados e fora desse complexo de harmonia que nós precisamos penetrar nele. Uhum. E nós somos a essência da força, a disseminação dessa força de Deus, sob um ponto de vista maior, que é o Deus Espírito. Quais E, são os elementos do universo? e como ele coloca numa poesia, ele deixou Ah, sim. claríssimo aqui, É. né? Ele já Pergunta saiu. 27, Zélia, pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Quais são os elementos gerais do universo? Peraí. Espírito e matéria. Aí, na continuidade, o que que diz? Deus, e vai seguindo, né? Uhum, É muito ó. interessante isso. É, a gente. Deixa eu ir lá Ah, pode ir. deixa eu ir no 27 porque eu acho que tem que ser bem claro Você para já tirar está já no Livro do Espírito aí? no Tá. livro dos Espíritos, 27. Certo. Então, tudo abertinho aqui, as janelinhas, tudo, eu já Ah, deixo sim, ótimo. aberta. Não, é bom isso, é bom isso. A gente não precisa ter Não é, pressa, não, né? estudo, né, Antônio? Sim. Aqui. Sim! É, Eita, cabra, esse já foi lá pro Nordeste, bicho. sim, é acima de tudo Deus, né? É, vamos lá? Porque veja bem o conceito de que no mundo espiritual não tem matéria. A gente Uhum. entendeu isso por quanto tempo, né? E nós sabemos que não, que tem É. matéria. Só que é a matéria que existe no. E aí nós vamos ver, gente, aqui ainda nesse capítulo, mas no último texto, que ele fala das considerações morais, ele fala isso de uma forma assim, bem mais direta, bem mais. Vamos deixar a Norita se Ah, expressar Norita, também? Norita, ótimo. Para depois. Vai, Norita. Eu só queria comentar que o homem estudou tanto as leis, tentou descobrir as leis, mas negligenciou as do espírito, né? Eles não consideram Exato. as forças do espírito, né? Ainda não consideram, né? Daí porque, Norita, eu fiz referência a Tem gente que lê, parece brincadeira isso, parece que não é verdade, mas tem gente que lê o livro dos Espíritos e aquela introdução, sabe, e não lê a introdução ao estudo do Espiritismo, não é do livro dos Espíritos. Daí porque eu fiz referência especificamente ao item 6 Sétimo. dele, Não, essa sétimo. introdução. Sétimo, Antônio. É certo, né? Pois é, eu tô. É. Se você, eu estava perdido, Zé. A ciência e o espiritismo. O que que diz é o sétimo, Zé? Fala aí. A ciência e o espiritismo. Pois é, não, mas olha aqui, eu quero ir mais além, eu quero mostrar Então, peraí, exatamente. vamos por etapa. Vamos por etapa. Você pediu agora a questão 27. Não, mas essa já superou. Se você Já quiser ir lá superou? se Então quiser ir tá. para a Então introdução, você quer pode ir ir. para onde? Para a introdução desse item 7, o espiritismo, a ciência e o espiritismo. Que capítulo é esse, Antônio? Por favor. O A capítulo que está falando do introdução. livro dos espíritos. É, que você está citando, item 7. Não, eu estou citando a introdução ao estudo da doutrina, que é a peça preliminar, a peça inicial do Livro dos Espíritos, Ah, Aí, ó. Aí, certo? Antônio. Tá chegando. É. E aqui não tem. Aí, aqui não tem, na FEAL não tem, mas aqui nos livros tem a ciência e o espiritismo, tá? Não tenho esse, na verdade, eu tinha esquecido disso, mas na verdade esse título que foi dado aqui foi dado pelo professor Herculano, não existe na obra original, Zé. Mas ah, ele foi de uma felicidade enorme dizer isso aqui. Então, esse título aqui, Não, tá tudo 7, certo, por isso que está no LAC, tradução de Herculano Pires. Entendeu? sim. Aqui, isso. Mas olha E o que, aqui não tem. olha o que Vamos diz lá. aqui. É, no parágrafo
desce um pouco aí, Zé, desce um pouco das ciências comuns, mais um pouquinho. As ciências comuns, ok? Aqui, Tá, ciências comuns, deixa eu chegar no ponto exatamente que eu quero ler. A ciência propriamente dita, não aqui, precisa ler tudo que vocês vão ler depois. aqui. A ciência propriamente dita é como ciência incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Ela não tem se ocupado disso e seu julgamento, qualquer que seja ele, favorável ou não, não teria nenhum peso. Para enfatizar o que Norita acabou de falar. Nós avançamos tanto porque nós vivemos no mundo material, no material ainda nós estamos no ápice do materialismo. Quando a ciência se debruçar para investigar o espírito, a fenomenologia, o que ela resiste, porque ela nem sequer admite o espírito, nós somos robôs, nós somos máquinas, nós somos tábua rasa, na expressão do John Locke, grande cientista, filósofo inglês, nós somos homem-estátua, na afirmação de Condillac, que foi o maior o que deu o maior desenvolvimento a essa teoria sensualista o que permeia o materialismo aniquilante, ou então nós somos o ser e o nada, a obra mais fundamental do filósofo materialista mais expressivo, que é o Jean-Paul Sartre. A obra dele chama-se O Ser e o Nada, o É, Pronto. título da obra. Então você veja bem, então, isso aí, como é que uma ciência, estruturalmente falando, a nossa ciência pode se manifestar sobre o espírito? Eles não Uhum. sequer o investigam. Quando eu li isso a primeira vez, eu me confesso que eu fiquei até com medo. Eu falei, puta, isso aqui é arrogância, porque eu não entendi. Falei, como é que o Kardec diz que a ciência é tão importante que o espiritismo, sem ela, não vai adiante? E ele fala uma coisa dessa. Mas aí, depois, a gente vai, entendeu? Por isso que é complexo. Pronto, vamos continuar aqui lendo, seria bom para Vamos lá, fecharmos, nós né? temos aí. é, O espiritismo. Você quer melhor? O Espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, a abstração feita de sua qualidade de sábio. Por consequência, muitos sábios já admitiram a realidade do espírito, mas querer deferir a questão à ciência vale tanto quanto decidir sobre a existência da alma em uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Quer dizer, né? E lá embaixo ele vai colocar música como Kardec é um poeta, né? Entendeu? E aí vai, podemos, Gélia, vai lá. Com efeito, o Bom, Espiritismo trata da existência da alma e de seu estado após a morte. aí, isso aqui é Ora, importante. é soberanamente ilógico pensar que o homem deva ser um grande psicólogo porque é um grande matemático ou um grande anatomista. O anatomista, dissecando o corpo humano, pode procurar a alma e, porque não a encontra com seu bisturi, como se encontrasse um nervo, ou porque não a viu evolar-se como um gás, conclui que ela não existe, pois pauta-se pelo ponto de vista exclusivamente material. Daí resulta que ele tem razão Daí resulta que ele tem razão contra a opinião universal? Não. Vê-se, portanto, que o Espiritismo não é da alçada da Aí, ciência tá pronto aqui. uhum. Pronto. material. Aí vamos retornar, né, Antônio? Podemos voltar lá. Espera aí, deixa eu ir. Eita, bom, agora eu tenho que ir lá para. Nós vamos para o item agora, o Não, 64, deixa. É né? porque aqui quando você mexe, Não, aí eu tenho sessenta e que. quatro não. Pô, o item. Pronto, aqui. Vamos lá. Onde paramos, gente? E o ácaro, Nós falamos no 59, não é isso? Isso, isso. aqui. E o acro da É. Não, farinha. o universo, isso. Não, não. O universo Aqui? incomensurável, estava Ah, lendo. tá. Chegamos até na observação. O universo incomensurável nos rodeia por todas as partes, ostentando para além dos céus riquezas desconhecidas,
pondo em ação, olha aí, Olha aí a forças nossa inapreciáveis, desenvolvendo modos de existências inconcebíveis para nós e propagado ao infinito o esplendor e a vida. Daí aí. porque, Terezinha, o espírito do Galileu jamais poderia ter dado uma explicação assim tão, porque ela não, ela seria impossível, ela não se coadunaria com o todo, ele fala do todo, ele fala a partir desse, entendeu? Mas essa parte seguinte aqui, eu achei esse negócio assim, um negócio. Todo mundo sabe o que que é o ácaro da farinha, né? Esse tipo de germes e inseto, né? Que danifica alimentos secos, tal. Então, aqui, o ácaro da farinha, minúsculo inseto privado de asas e de luz, Nossa. cuja triste existência transcorre sobre a pétala onde nasceu, pretenderia, por ter dado alguns passos sobre essa pétala agitada pelo vento, ter o direito, ele pretenderia ter o direito de falar sobre a árvore a qual pertence e da qual apenas percebe a sombra. Árvore. Acaso imaginaria loucamente poder raciocinar sobre a floresta da qual sua árvore faz parte e discutir com sabedoria sobre a natureza dos vegetais que aí se desenvolvem e sobre os seres que neles habitam, do sol longínquo, do qual os raios penetram algumas vezes para levar-lhe o movimento e a vida? Em verdade, o homem seria demasiado pretensioso em querer medir a grandeza infinito com sua Aí. pequenez. Aí. Isso é fazer poesia de forma Uhum. tão, tão profunda que xinga a gente e a gente ainda fica satisfeito, né? O ácaro, que esse ácaro está se referindo a nós, gente. É. É uma metáfora para se referir à nossa pequenez, à nossa distância né? Antônio, vamos deixar o seu Odilson falar que ele levantou a mãozinha? Mas é lógico, o Dilson aqui tem Questão preferência primeira. é só tirar uma dúvida. Se todo mundo diz que o Espiritismo é ciência, filosofia, que eu não considero religião, é de consequências morais, queria que vocês me tirassem uma dúvida. Por que que Kardec falou que não é da alçada da ciência o Espiritismo? Eu, Tem algum problema aí nesse meio? Seu, eu não, seu... Não, eu eu não entendi a entendi. pergunta dele, Eu ô também não Zélia, entendi, ele mas foi rápido no final. quer complementar, seu Dilson? Não, porque aí o Kardec fala que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Como é que todos nós falamos que ele é ciência, filosofia e de consequências morais? Que muita gente considera que o Espiritismo não é religião. É religião no sentido de religar o homem a Deus, ligar o homem a Deus, mas essencialmente não é uma religião Tá, de posso consequências falar? morais. Pode e deve. Tá, O tá senhor bom. quer. Bom, vamos lá, eu estava pensando que ele queria falar sobre a religião. Bom, Não, ele fez uma sobre a pergunta ciência que não é alçada da. Tá, ele fez tá. uma pergunta que ela é abrangente e faz todo Uhum. sentido, seu. Primeira coisa é o seguinte: a doutrina espírita é uma doutrina estruturada a partir do mundo espiritual pelos espíritos superiores. Eles são os construtores dessa doutrina. Kardec foi o intermediário, o instrumento da espiritualidade para nos trazer isso num processo divino e humano, em que nós tomamos parte. E isso nós vamos continuar fazendo. Estamos fazendo aqui através do Sistematizou. nosso estudo. Foi Então, só sistematizou. mas deixa eu concluir, aí depois, se eu tiver alguma dúvida daquilo que você colocou, você pode voltar que eu falo novamente. A ciência é tudo aquilo que está nas obras de Kardec sem tirar uma vírgula. Primeiro, porque não é dele. É a ciência do mundo espiritual. Então, a estrutura básica, fundamental, básica não, fundamental, inarredável da doutrina, esses três pilares: ciência, filosofia e religião. Agora, quando ele diz, o Espiritismo é tudo isso, mas uma ciência que tem seu objeto próprio, seu método próprio,
seus critérios próprios de investigação e desenvolvimento, que é a investigação do espírito, das coisas espirituais, de Deus, do infinito, e vai, mas vamos colocar o espírito como elemento principal. E o bisturi da ciência espírita não é o bisturi da ciência médica, da ciência, seja ela qual for. Não é não é o telescópio mais famoso, maior, mais potente que existe na Fada. É outro bisturi. Quando o Espiritismo desenvolve esses conceitos de investigação sobre o prisma desse método da doutrina, ele parte para a filosofia, que é o que explica tudo. A filosofia espírita não é um sistema, como os tantos que foram criados na filosofia pelos homens, porque é uma filosofia derivada do entendimento, da dissecação desses conceitos, da investigação espírita, do mundo espiritual e da ligação conosco, do nosso presente, do nosso passado e do nosso futuro. Quando ele chega na religião, é a religião é espírito e verdade que fala João no Evangelho, que não tem nada a ver com a religião, com as religiões organizadas e criadas pelo ser humano. É uma religião em espírito e verdade que tem muita ligação com aquilo que as religiões também pregam, mas é uma religião sem estrutura sistêmica como tendo o homem. Então, não dá para se tirar. Eu entendo perfeitamente, senhor Dilson, essa colocação sua, porque esse foi objeto de tanta coisa no movimento espírita. Eu me lembro de ter lido um livro, que 20 anos atrás, Espiritismo século XXI, olha aí, que me deu uma verdadeira indignação, mas é um livro escrito por um personagem do movimento, que já tinha um outro famoso, não vou citar o nome aqui para não. Mas é esse desentendimento. Então, quando nós ficamos aí, duas correntes do movimento espírita, se debatendo, um dizendo que não é o espiritismo não é religião, que não é isso. O espiritismo é tudo isso aqui sem tirar uma vírgula. Agora, por que que ele não é da alçada da ciência, seu Deus? Porque a ciência é a ciência dos homens. O que nós acabamos de ler aqui, Casella acabou de ler, por isso que ele não pode ser da alçada. A ciência, estruturalmente falando, jamais investigou o espírito. Cientistas, sábios aí, sim, mas a ciência jamais. Muito pelo contrário, luta desesperadamente, somente agora, nessa fase do mundo que nós estamos, que o progresso tecnológico chegou ao ápice e eles querem até eliminar o espírito, quer dizer que nós somos máquinas, não. Como é que essa ciência pode ser referência naquilo que ela disser, nessa linha de raciocínio, nem a favor nem contra, não tem competência alguma. Mas eu falo da ciência estrutural dos homens que formam o paradigma e aquilo que estabelece o que é real para nós na nossa vida no dia a dia. Então, eu não sei se a minha explicação, as minhas colocações, não é bem explicação, porque Eu acho, então, eu acho que a dúvida é só essa. Não, eu não não sei se satisfez, senhor Dilson. Se fez, eu peraí, fico feliz. É, primeiro eu vou Se falar. não, Você explicar. Faltou, então, dizer a ciência dos homens, porque não é da só da ciência, dá a impressão que é ciência nenhuma. Entendeu? É isso que eu estou falando. eu estou entendendo seu raciocínio, mas isso é falado em várias partes, porque essa separação, essa distinção é permanente, né? Que a Mas está bem, ciência de Deus. tá bem explicitado por você. Legal, senhor Dilson. vamos seguir? Vamos seguir, vai. Então, nós chegamos aí nós chegamos no ácaro, né? Aqui, ó, estamos aqui. Vamos para esse parágrafo Ah, tá. agora. Quer dizer, eu gostei, esse negócio do ácaro me marcou tanto, eu me senti um. Aliás, eu me sinto um, não me senti. E já estou muito feliz, viu? Pior é isso. Também o homem deveria estar bem compenetrado desta ideia, que seu árduo trabalho dos séculos passados lhe tenham dotado os primeiros conhecimentos das coisas, seu progresso do espírito o haja colocado no vestíbulo do saber, ele nada mais fez que soletrar a primeira página do livro.
ele é como a criança, suscetível de enganar-se cada palavra. A cada palavra, gente. De tal modo que, longe de pretender interpretar a obra de maneira doutoral, deve se contentar em estudar humildemente, página por página, linha por linha. Felizes daqueles que podem fazê-lo. Lindo. Porque é inevitável, vamos ter que fazer, gente. Quando o Espírito de verdade diz, espírita, amai-vos e instruí-vos, ele está falando das duas vias que nos levará ao porto seguro do destino final, espírito puro. O Então, né, conhecimento, Antônio, como o nós conhecimento é vamos ter, inexorável. queremos ter a pretensão de entender sobre a ciência espiritual e tudo que rege isso, se somos apenas uma criança? Não se pode Então, fechar nada, porque nós é, estamos engatinhando. A partir do momento que supostamente as ciências que nós conhecemos, isso é ínfimo. Nós não temos, não sabemos o que abrange o todo. E como eles interferem em tudo isso. Somos crianças, nós não podemos fechar nada. Apenas tiramos gradualmente as nossas dúvidas, porque é muito para a nossa cabecinha. e as coisas vão a seu tempo, né? A natureza não dá Isso, saltos, né? É por, exatamente. e outra coisa o elemento essencial que move o espírito na direção de Deus, do progresso, é a vontade. Tá aí porque a gente não deve se preocupar muito em querer, na nossa tentativa de dar alguma luz ou alguma ajuda para o nosso irmão, ser humano, o que vai valer, em primeiro lugar, o desejo de coração de querer ajudar aquela pessoa, independente da postura dela. E aí, Acolhimento. se você consegue jogar uma sementezinha que ela possa cair naquele solozinho fértil, ela vai por si só, pela força do Espírito, ela vai germinar. Aí entra mais uma vez o conceito de força, entendeu? Então Isso. é assim. E quando você vê veja bem o que que esse espírito, por exemplo, eu já vi discussões acaloradas em alguns estudos sobre, por exemplo, esse capítulo, que esse capítulo é uma ideia de um espírito, que saía da doutrina espírita, quer dizer, porque as pessoas confundem uma coisa com a outra. Veja bem, esse espírito Galileu, comparação dele diante de nós, o desejo dele de ajudar a humanidade, de ditar um capítulo desse, por intermédio de um dos maiores gênios da ciência da astronomia, na época, isso aí é a coisa mais passível, não há dúvida quanto a isso. E depois o Kardec sobre a supervisão, a assistência permanente da espiritualidade superior. Permitir que isso viesse aqui para essa obra, que é o reflexo das leis naturais, ver o desejo dessas criaturas de nos ajudar. E a gente termina conseguindo chegar lá nessa visão. Daí porque é muito interessante a gente ter em mente isso, e se não for por esse sistema de renascimento que nós estamos vivendo aqui hoje, a gente não chegaria lá nunca, porque essa coisa de fulano, cicano, betano, médio isso, médio aquilo, sabe, não existe isso, nós somos todos. Daí porque esse conceito de autonomia e heteronomia, da vontade e dessa necessidade que nós somos seres coletivos, que nós não existimos para nós existimos para o outro e para Deus, e nisso nós somos instrumento, é assim, se colocar nesse plano. Nós somos todos aprendizes, e é assim que nós vamos seguir. Fora daí, a gente cai no nosso orgulho, nosso egoísmo tão superado que a gente não conseguia enxergar. Hoje nós enxergamos, graças a Deus. Então é um passo gigantesco. Você E queria isso. fazer o fechamento antes, você pediu para que eu te lembrasse, não é Ah, isso? tá, beleza. Então nós lemos isso aqui, a ciência,
E agora vai ser o fechamento com 1000 chaves de ouro do último, que é considerações morais. Veja bem esse capítulo, item por item, lá do começo, os tópicos, os temas. Aí cai nesse último aqui como considerações morais. Aí a gente tem uma visão do desejo e da visão do espírito em colocar isso. Então, eu aconselharia que todos lessem antecipadamente essas considerações finais para nós no próximo estudo, que é a Terezinha, não é Terezinha? Não é Zélia, mas pode ser o Antônio também, continuar. A Zélia. Ah, a Zélia não É. faz isso, não. Isso é só confuso O demais, não. Antônio pode Mas tudo bem. continuar porque Mas vamos ver. você pode Ah, continuar também. Aceita o desafio? eu aceito se não tiver ninguém, né, uma Não, objeção não, aí, pelo não, amor de Deus. O desafio não é para mim, é para nós, né? Porque você veja bem nós aqui. Eu não fiz nada aqui a não ser ler Então tá, vamos fazer o e seguinte, trocar ideia foi só uma com. brincadeira. Todos vamos estudar e eu te Sim. peço que você esteja. Olha a é, pergunta, Hã? Zélia. Olha a pergunta do seu Odilson. O seu Odilson fez uma pergunta profunda. E tocando no aspecto prático que acontece diariamente, quase, no seio dos espíritas, no meio dos espíritas. Então, quando a gente começa a entender, e um capítulo desse nos dá essa possibilidade, a gente começa a discernir, né? Porque cabe a É, gente discernir e caminhar num caminho que a gente acha que a convicção está nos empurrando. E a intuição espiritual nos leva. Zélia, fala, você queria. eu convido a todos que estudemos justamente esse final. É muita coisa, tem muita coisa aí. E na minha pequenez, eu vou tentar aqui, eu não vou trazer nada. Vamos tentar trazer talvez outros conteúdos que. Vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui a nossa gravação. Então, Sim. alguma coisa a mais para fechar? Então, Ô, Zélia, convidamos a. eu gostaria, Zélia, como eu falei para você, eu teria umas coisas para ler aqui, mas só um parágrafo que eu tenho aqui de uma obra que é nessa linha, que vai dar um certo. Ele é pequenininho, vai ser muito rapidinho, que seria o meu, vamos dizer assim, o fechamento aqui daquilo que a Isso, gente, porque que ele é você amplo, ele pediu, é certo? bastante voltado para essa obra. O título dela já é bastante significativo, chama Fatos do Espírito Ah, Humano, hum, de um grande filósofo, é médico, espírita, poeta, é outro. Essa obra é uma obra extraordinária. Essa obra vem sendo falada, refalada, estudada, e ele entra em todos esses conceitos lá de trás, pegando todas essas correntes do pensamento filosófico que foram sendo estruturadas ao longo do processo histórico nosso do conhecimento e levou a esse auge do materialismo aniquilador que nós estamos vivendo, que isso é uma realidade. Só através do que estamos fazendo aqui, desse esclarecimento, passando isso para frente, que nós vamos superar isso. Do contrário, a gente está, não diria perdido, porque a gente não nasce perdido, mas é muito importante. Então, essa obra é altamente aconselhável a leitura dela. você está Ele no diz o qual? seguinte. Sim, qual é? Qual é? É o livro Sim, mas qual? Aqui Fatos é do antiga, Espírito aqui é Humano. antigo, aqui é bem Você antigo. tem a antiga aqui, essa é uma edição nova de 2006, eu aconselharia todo Antigo, mundo não comprar vai dar essa não. obra, É. que aí o Vai, português é muito é. danado, sabe? Uhum. Então, aqui ele diz o seguinte, o que eu vou ler, o que eu quero ler é o seguinte, é porque essa aqui é já no final da obra. E se alguém botar a mão nessa obra, pode até pegar a parte, esse PDF, que a gente entende essas coisas em português. Esses são os dois últimos capítulos. Aí pega esses dois últimos capítulos e faz um paralelo dele com o último capítulo do Revelação Espírita do Paulo Henrique de Figueiredo. Só como curiosidade. Mas eu vou ler aqui, Zé, que dá um fechamento do que nós fizemos hoje. É o seguinte, ele diz aqui no final, é tipo uma conclusão. Do que até aqui fica demonstrado, podemos concluir que este universo sensível é uma reverberação do universo intelectual que existe no pensamento de Deus.
aqui está partindo do princípio de que as correntes sensualistas, que é a base do materialismo, que diz que nós não somos as sensações que nos movem, não a vontade, não a inteligência, não, tá? E ele continua, e que se corporiza para nós pelo reflexo das nossas intuições e sensações, que essas sensações não são qualidades de nenhuma substância finita e atômica, mas simples sinais dos movimentos dos pensamentos de Deus, que por elas se nos tornam sensíveis. Do mesmo modo que, se nos fosse possível perceber, por meio de sensações, todos os atos de qualquer espírito humano, ele nos pareceriam movimentos rápidos, e os seus pensamentos nos pareceriam objetos corpóreos. Se deixasse a inteligência eterna, olha a força aqui, Uhum, de pensar este universo, pensa na força, uhum. vou repetir, se deixasse a inteligência eterna de pensar este universo, ele desapareceria todo em Exatamente. um momento É. e dele não ficaria um só átomo. E concluindo, assim é que o espaço, mesmo infinito, está no espírito infinito que o concebeu. É Deus, né? Bem como todas as coisas que no espaço percebemos. E esse espaço infinito está na inteligência eterna, não como nós o representamos, mas como em nós está o poder de imaginar, de idear e de querer. O poder pela força. Sem força nós não teremos esse poder. Tem nada. Não parecerá, agora ele se questiona, ele próprio se questiona, já estou terminando. Não parecerá agora extravagante pensamento se dissermos que o espírito não está no corpo e no espaço, mas sim que o corpo e o espaço estão intelectualmente no espírito ou perante o espírito. Porque o espírito é o espírito é o espírito absoluto também. Nós somos parte do espírito absoluto. Nós somos, então tudo mais, quer dizer, isso aqui dá para, eu não vou querer complicar não, mas dá para entender que isso aqui não é um aparelho telefônico, isso aqui não é nada disso que eu estou imaginando ser. Isso aqui é um fenômeno da reverberação do pensamento de Deus, manifesta no universo físico por uma forma que é a que nós podemos conceber que seja um telefone ou um aparelho telefônico, uma coisa material. Daí porque, se ele parar de pensar intelectualmente aqui, o universo não ficaria um átomo, muito menos um telefone desse. Era isso aí. Isso é coisa para pensar. E agora eu vou, para concluir, eu já falei demais, eu vou brindar vocês com um texto um pouquinho mais amplo, umas 2 páginas, dessa obra que eu ponho imediatamente, tá na reunião, lá no grupo, Sim. no NIEC, aí todo mundo tem Vamos, acesso. NEC. Então, Inclusive, vou pedir, vamos finalizar. Então, até a próxima semana. Muito obrigada, Antônio. Foi muito esclarecedor, foi ótimo. Muito para vocês. obrigada. E haja força. Até a Haja próxima. força. Tenhamos força e haja força, né? Mas tem força suficiente lá, nós precisamos trazer para nós. Tchau. Obrigada, Antônio.